O nosso tema de hoje é o cristão e a espiritualidade. Nossa espiritualidade, como cristãos, quando vivida de forma correta, em unidade com o corpo de Cristo, eu acredito que produzirá uma grande influência sobre a sociedade humana. Todas as vezes que a Igreja de Cristo, ao longo da sua história, experimentou um avivamento, ela provocou mudanças significativas na sociedade onde estava inserida. E aí então vem a pergunta, mas por que não temos visto esta influência sobre nossa sociedade brasileira, a nossa pátria? Uma vez que, segundo as próprias pesquisas, 80% de nossa população é cristã. Sendo aí 31% de evangélicos, um grande número maior de católicos, mas somos cristãos. Eu acredito que isso se deve por 3 razões. A primeira razão, por causa da dicotomia que recebemos da teologia católica, onde o mundo foi separado em sagrado e profano, secular e espiritual. Falamos sobre isso no último domingo. A segunda razão, por causa da institucionalização da igreja. Passamos a amar as nossas instituições eclesiásticas mais do que o próprio reino de Deus. Trabalhamos mais em prol de nossas instituições do que em prol do reino de Deus. Discutimos e brigamos por tradições organizacionais rígidas e inflexíveis que provocam em nós feridas e que são, na verdade, totalmente baseadas nos modelos de organizações humanas e, por isso, também sujeitas a erros e às limitações do tempo. Uma vez que os comportamentos humanos e as estruturas sociais humanas se transformam de geração em geração. E assim nós limitamos, através da institucionalização rígida e fria de nossas igrejas, a própria ação do Espírito Santo. Repetimos o mesmo erro do judaísmo. A terceira razão é por causa de nossa teologia contemporânea, que é mais voltada para o bem-estar do ser humano, em sua individualidade, do que com seu compromisso com Cristo e seu reino neste mundo. Estas 3 razões, certamente existem outras, mas para mim essas 3 razões têm, no meu entender, produzido uma espiritualidade enfraquecida, egoísta, incapaz de influenciar a sociedade humana, pois ela não é capaz de oferecer gestos de sacrifícios. Isto é, gestos que produzam benefícios para o outro e perdas para si mesmo. Na busca de uma reflexão sincera a respeito de nossa espiritualidade, precisamos primeiro definir o que compreendemos de espiritualidade. Por isso, iremos iniciar nossa reflexão definindo o conceito geral de espiritualidade. Então, eu quero ver com vocês o conceito geral de espiritualidade. Não estamos falando de um conceito cristão, de um conceito geral de espiritualidade. A espiritualidade pode ser definida, de maneira geral, como uma propensão humana a buscar significado para a vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível,
ou a busca de um sentido, ou de uma conexão com algo maior que si próprio. E se você prestar atenção no destaque deste texto, né, você percebe que o conceito de espiritualidade, de uma forma geral, está ligado com a ideia de você superar a si mesmo. Transcender o tangível. Ter um sentido de vida maior que a si próprio, né, ou conectar-se com algo maior que a si mesmo. Em nossos dias, a espiritualidade não está mais condicionada somente ao campo religioso. Alguns autores da sociologia defendem a existência de uma espiritualidade até mesmo no ateísmo. Para estes, o ser humano está aberto para o ilimitado, em busca de uma harmonização de sua vida com os demais seres viventes do planeta. Uma experiência existencial, vamos dizer assim, de conexão com os demais seres viventes. E assim se compreendem responsáveis uns aos outros e também de toda a natureza. É o que a gente assiste, tanto ouve falar. Algo mais intelectual do que esotérico. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, né, que ultimamente a gente ouve falar bastante, vem aprofundando investigações sobre a espiritualidade, enquanto constituinte do conceito multidimensional de saúde. Então, hoje, vamos dizer assim de uma forma simples, eles entendem a espiritualidade como parte integrante da saúde de um ser. Atualmente, o bem-estar espiritual vem sendo considerado, então, uma dimensão do estado de saúde, junto às dimensões corporais, psíquicas e sociais. Não é uma defesa de uma fé, mas o reconhecimento de que a saúde espiritual afeta positivamente ou negativamente as demais dimensões da vida do ser humano. Entretanto, nós cristãos, agora voltando para nós, temos um conceito mais relacional a respeito de espiritualidade. Então vamos definir o conceito cristão de espiritualidade. Quando falamos de espiritualidade, dentro do nosso meio cristão, acredito que muitas imagens passam nas nossas cabeças. Se eu fosse perguntar como você definiria espiritualidade em nosso meio, eu imagino já diversas respostas. Para alguns, espiritualidade está ligada com as manifestações dos dons espirituais. Falar em línguas, profetizar, ter visões. O que leva alguns a pensarem que as igrejas pentecostais sejam mais espirituais que as nossas igrejas, chamadas popularmente de tradicionais. Para eles nós somos a geladeira. Assim? Para outros, espiritualidade está ligada às expressões sentimentais. Dar gritos de glória a Deus, pular igual pipoca, girar até ficar tonto, se arrepiar todinho, cair na unção e outras manifestações psíquicas. Estes acreditam que a espiritualidade está na liberdade das expressões sentimentais. Isso se tornou muito comum nas igrejas chamadas neopentecostais, algumas igrejas também pentecostais. Esses tipos de manifestações também são muito comuns nas religiões afro-brasileiras. Você encontra isso no candomblé, você encontra isso na Umbanda, você encontra isso lá no Xangô, enfim, nas diversas religiões afro-brasileiras tem essas mesmas manifestações. Para outros, espiritualidade está ligado à fidelidade, né? Espiritual é aquela pessoa que é dizimista,
ofertante, que participa ativamente de todas as atividades da igreja. Para estes, então, espiritualidade é compreendida no cumprimento aos rituais, na obediência às leis. Estes veem, de certa forma, no legalismo, a espiritualidade. Ainda há aqueles que consideram espiritualidade viver a vida como um monge. Não ouvem músicas seculares, não vão ao cinema, não bebem vinho, muito menos cerveja, né? Não fazem sexo por prazer, somente para procriar. Espiritualidade para estes só é possível distante do mundo que jaz no maligno. Existem aqueles que acreditam que a espiritualidade cristã está ligada à proclamação pública da fé em Cristo Jesus, ou ao fato de possuir um grande conhecimento bíblico, um grande conhecimento teológico. Enfim, há muitos conceitos de espiritualidade dentro do meio cristão. Eu quero te fazer aqui apenas vamos dizer assim, uma nota, para que não fique mal entendido. E eu não estou dizendo que tudo isso que eu aqui mencionei não fazem parte de uma espiritualidade cristã. Mas elas não são características de uma espiritualidade verdadeira cristã. Eu diria que elas colaboram, elas promovem para que você desenvolva a sua espiritualidade. Todas elas têm seu valor. Mas você não pode definir uma pessoa como espiritual a partir dessas características somente. Espiritualidade cristã. Espiritualidade cristã é o encontro do ser humano com seu Criador, Jesus Cristo, na cruz. Essa espiritualidade só se torna real na vida do ser humano quando ele se rende ao amor de Jesus e o reconhece como o único Senhor de sua vida. A espiritualidade cristã só pode ser vivida e experimentada através do poder regenerador do Espírito Santo, conforme podemos ver em João, capítulo 3, no verso 5 ao 7. Quero ler junto com vocês. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Portanto, a espiritualidade cristã não nasce do esforço humano, mas da rendição humana à voz do Espírito Santo de Deus. Ela não é fruto das boas obras, mas da graça de Deus, revelada em seu Filho Jesus Cristo. Entretanto, uma vez nascidos de Deus, pelo poder regenerador do Espírito Santo, somos convocados a desenvolvermos nossa espiritualidade, conforme nós podemos ver em Filipenses, capítulo 2, verso 12 e 13. Eu convido você a me acompanhar mais uma vez na leitura. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Grifem isso na Bíblia de vocês. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Quando o apóstolo Paulo diz, ponham em ação a salvação de vocês, ele está dizendo, em outras palavras, desenvolvam a espiritualidade de vocês. Aperfeiçoem a espiritualidade de vocês.
Diante desta fala do apóstolo Paulo, eu acredito que seja importante diferenciarmos espiritualidade de religiosidade. Devemos desenvolver nossa espiritualidade e não nossa religiosidade, nem a nossa religião, porque às vezes confundimos estas coisas. E aí nós gastamos uma energia enorme tentando desenvolver nossa religião ou a nossa religiosidade em vez da nossa espiritualidade. Espiritualidade é algo inerente do nosso ser, pois fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Somos seres espirituais, necessitados da graça de Deus. Existe um grito em nossa alma por um encontro com o nosso Criador. Todos nós temos isso dentro de nós. O que a Bíblia chama que Deus pôs em nós a eternidade. Esse é o grito, né, que existe dentro de nós por Deus, nosso Criador, o eterno. A espiritualidade é esta dimensão humana que antecede as religiões. As religiões vieram a existir pegando essas expressões de espiritualidade existente de determinados grupos e as transformando em conjunto de doutrinas, crenças, símbolos, tradições, ritos e hierarquias, afirmando que aqueles que as cumprem serão religados a Deus. Então, a religião, ela cria para você um caminho para te religar a Deus, através de ritos, crenças e diversas outras coisas que aqui já foram faladas. Mas, de fato, a espiritualidade cristã, ela não leva você a Deus através disso. Você é conectado a Deus através do novo nascimento. É a ação totalmente divina operando em você. A religiosidade é o indivíduo buscando se religar a Deus através de uma religião. Nós, cristãos, não anunciamos uma religião. E nem incentivamos uma experiência religiosa. Nós pregamos um encontro com um Deus vivo e pessoal. Este encontro é o ponto de partida de uma espiritualidade cristã verdadeira. E toda espiritualidade cristã, ela é construída na relação do crente com Deus. Portanto, o desenvolvimento de nossa espiritualidade está diretamente ligado com o desenvolvimento de nossa relação com Deus. Isso implica em um processo de maturidade. E a Bíblia nos ensina isso. O apóstolo Paulo, nós vemos, diz que nós devemos aperfeiçoar, desenvolver nossa espiritualidade, a nossa salvação. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios também falando sobre isso. Portanto, vejamos como podemos desenvolver nossa maturidade espiritual, né? A nossa espiritualidade. Eu creio que seja relevante ressaltar que uma espiritualidade madura, desenvolvida, saudável, volto aqui a dizer, não consiste simplesmente pelas manifestações dos dons espirituais, nem simplesmente pelas manifestações psíquicas estereotipadas, né, no meio evangélico, assim também como não consiste simplesmente na obediência de alguns ritos ou mandamentos. Todas estas ações podem fazer parte de uma espiritualidade madura, mas elas sozinhas não caracterizam uma espiritualidade madura. Isso porque a espiritualidade não pode ser desmembrada em partes. Ela precisa abranger todas as dimensões da vida. Há muitas pessoas que oram muito
em português, uma língua, né, compreendida por nós. Há muitas pessoas que oram em línguas estranhas. Há muitas pessoas que jejuam, muitas que são dizimistas, que praticam boas obras, muitas que dão gritos de glória a Deus, mas não são espirituais aos olhos de Deus. Em Mateus, nós lemos, algumas até mesmo dizem: Senhor, mas eu curo em Teu nome, Senhor, eu profetizo em Teu nome. Senhor Jesus diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ser espiritual no contexto cristão é viver a espiritualidade em Cristo de forma racional, onde seu intelecto faz parte desse processo de adoração e espiritualidade, e também emocional. Existem aqueles que querem só prestar um culto intelectual, parece que tentando separar os sentimentos. Não posso chorar, não posso levantar as mãos, não posso... Não, também não é isso. É um contexto onde todo o seu ser entra em adoração, no encontro com Deus. Todas as dimensões da vida se prostram, né, ao Senhor. Todas as áreas do nosso ser se prostram ao Senhor. Ser espiritual, na visão cristã, bíblica, é ser humano como Cristo. Jesus nunca perdeu o domínio de sua razão e de suas emoções. O que eu estou aqui hoje falando não é visando também fazer críticas a nenhum tipo de modelo, porque a gente também tem que olhar para nós também, não é? E a gente também tem nossos próprios erros. Mas a espiritualidade que Jesus mostra, e a dos apóstolos também, quando a gente lê, é uma espiritualidade onde a razão e o intelecto estão em pleno funcionamento, controlando todo o ser. E mesmo quando Jesus agiu no sobrenatural, por exemplo, no momento da transfiguração, às vezes quando ele curou, né, enfermos, ele sempre teve o controle da situação, o controle de sua mente, do seu corpo, das suas emoções. Quanto mais espirituais nos tornamos, mais humanos nos tornamos. E mais humanos como Cristo nos tornamos. E aí, se você quer saber um pouco o que é ser humano como Cristo, volta naquela série Humanos, né, como Cristo que nós fizemos, né? Acredito que uma espiritualidade desenvolvida, madura, é altruísta, enquanto uma espiritualidade infantil, ela é egoísta. Todos nós iniciamos nossa espiritualidade de forma egoísta. Todos nós partimos de uma espiritualidade infantil. E na medida que nossas relações com Deus se desenvolvem, nossa espiritualidade também vai se desenvolvendo, ou pelo menos deveria se desenvolver, e se tornar cada vez mais altruísta. Por isso que na igreja, nós temos gente que vai estar numa espiritualidade já a um nível mais madura, adulta, uma espiritualidade mais altruísta, enquanto você também tem pessoas que estão se convertendo, que estão nascendo, estão começando, e que está numa espiritualidade ainda egoísta. Infelizmente, muitos cristãos, né, mesmo tendo muitos anos de conversão, permanecem numa espiritualidade infantil. Elas não vivem esse processo de maturidade. Por isso é importante compreender que as práticas que apresentaremos para o desenvolvimento de sua espiritualidade não podem estar desassociadas das demais dimensões de sua vida. O desenvolvimento espiritual
só é possível em conjunto com o desenvolvimento intelectual e emocional. Quando eu falo aqui de um desenvolvimento intelectual, ou você pode chamar de racional, eu não estou falando de um saber acadêmico, não é um desenvolvimento de conhecimento acadêmico, mas de uma compreensão da vida. E ao falar de desenvolvimento emocional, eu estou dizendo que isto implica também em saber dominar suas emoções, diante das muitas variáveis que a vida pode apresentar. Então, na medida que você vai crescendo numa prática espiritual, você também precisa estar crescendo no seu intelecto, na sua compreensão da vida, e você também precisa estar crescendo no domínio do seu ser, das suas emoções. É incabível um cristão maduro, adulto na fé, por exemplo, não ter domínio próprio. Qualquer coisinha já quer bater no outro, ou já solta palavrões, já fica enfurecido. Então, precisa ter um desenvolvimento integral de todo o seu ser. E é isso que eu estou querendo dizer quando eu falo que você não pode desmembrar as coisas. Ah, não, mas eu desenvolvi muito. Eu quando me converti, eu nem orava, agora eu oro 1 hora. Mas o resto da sua vida toda está uma tranqueira, você está vivendo tudo errado, fere as pessoas. Sabe? Não é isso. Você não tem uma espiritualidade, você não cresceu. Então, quando eu estou aqui falando e eu vou apresentar práticas, eu digo para você que elas não podem ser desmembradas do resto de sua vida, do resto do seu ser. Tudo tem que se desenvolver junto. Então, o desenvolvimento, vamos dizer assim, né, de nossa espiritualidade, ela é um processo de desenvolvimento de nossa santidade. Tá? Então vejamos alguns, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Alguns passos, vamos chamar dessa forma, né? Algumas práticas para o desenvolvimento de nossa espiritualidade. Né? Uma dessas práticas é a oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem continuamente, orem sem cessar. A oração é feita por muitos, mas como um instrumento para mudar o coração de Deus. E aí já começa a aparecer a nossa infantilidade. Nós começamos a orar, e assim, né, na nossa conversão, mas com o fim de mudar o coração de Deus, para que Ele possa nos agradar e fazer a vontade nossa se cumprir neste reino, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo. A gente começa a orar sempre assim. A gente coloca a nossa vontade e espera que Deus venha e faça ela, né? Deus, eu apresento o meu reino e o Senhor faça a minha vontade. A gente começa assim, é o processo. Porque as nossas dores, as nossas descobertas com Deus ainda estão se iniciando. E a gente está se rasgando, a gente está se mostrando ainda para este Pai. Contudo, deveríamos orar mais com o fim de buscar o saber de Deus, de nos relacionarmos com Ele, através de um diálogo aberto, para aprender também com Ele, onde, claro, eu posso sim expor, e não é errado, meu sonho, minha vontade, Senhor, é isso que está no meu coração. Eu gostaria que o Senhor fizesse isso, eu quero, mas, acima de tudo, eu estou aberto para aprender com o Senhor, eu estou aberto para ouvir o que o Senhor tem a dizer, eu estou aberto para ouvir o não do Senhor também, eu estou aberto para o Senhor me corrigir. A nossa relação deveria ser uma relação jamais aberta para Deus, mas nós iniciamos normalmente dessa forma, só que a gente precisa crescer nesse sentido. Então eu começo a me abrir para ser transformado. E assim que a gente então começa um processo de crescimento, de desenvolvimento. E aí eu começo a perceber agora que quando eu oro,
eu já não oro mais apresentando minha vontade, meus sonhos, meus projetos. Eu já começo a orar buscando dele. Deus, o que é o melhor? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor está querendo construir hoje aqui? Eu começo a me pôr já diferente diante de Deus, na medida que eu estou crescendo. Então, eu começo a orar buscando me alinhar com Deus, e não mais alinhar Deus a mim. Muda. C.S. Lewis, escritor, da famosa série do cinema As Crônicas de Nárnia, quando foi questionado sobre a importância da oração, ele disse as seguintes palavras: Deus não precisa da minha oração, sou eu quem preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino, sua pessoa. A oração muda, principalmente a mim, a minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Essas foram as palavras de C.S. Lewis a respeito da oração. Uma outra prática, a gente vai ver aqui rapidamente elas, é a solitude. Essa é a segunda prática para que nós devemos exercer, praticar, para nosso desenvolvimento espiritual. Gênesis 24, 63, eu acho interessante esse texto, diz assim: certa tarde saiu, se refere a Isaac, saiu Isaac ao campo para meditar. Essa era uma prática. Isaac saiu numa tarde para meditar. Quando falamos de solitude, estamos falando disso, de meditação. É um tempo para refletir a vida. A meditação bíblica, ela não trata de algo esotérico, tá? Não se refere a você ficar no silêncio, tentando se conectar com o universo, Eu vou ser um com a abelhinha. Não é isso, não é uma coisa esotérica. Nem tampouco meditar trata de você ficar filosofando a respeito da vida ou de Deus, questionando tudo. Não é disso que se trata. Meditar na Bíblia é buscar Deus de forma contemplativa, se abrindo para compreender a sua revelação. É você parar tudo, silenciar, e começar a olhar para toda essa criação, olhar para as Escrituras e pensar sobre Deus a partir da sua própria revelação. Vai contemplando, engrandecendo, adorando. É isso que é meditar na Bíblia. Enquanto na oração nos abrimos, vamos dizer assim, a Deus por meio de palavras, onde expressamos na oração palavras, na solitude, nos abrimos para ouvir Deus e assim conhecê-lo. Bom, uma terceira prática para o desenvolvimento de nossa espiritualidade que eu gostaria de trazer é a comunhão. Diz assim: todos os que criam, Atos 2,44, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Manter-se unido e ter tudo em comum é fundamental para o desenvolvimento de nossa espiritualidade. Uma espiritualidade que não é centrada no outro, que não é altruísta, é uma espiritualidade infantilizada e egoísta. Hoje à noite, já vou fazer aqui um comercial, mas hoje à noite nós vamos tratar sobre isso. A diferença de uma espiritualidade infantilizada, por isso que eu não vou entrar aqui profundamente agora, e egoísta, de uma espiritualidade madura e altruísta. E eu vou mostrar Jesus Cristo como aquele que possui uma maturidade, então, adulta, altruísta, para que nós possamos entender. E é isso que nós queremos chegar a ser, como Cristo. Mais um aspecto que eu quero mostrar, então, de prática para o desenvolvimento espiritual é a missão. Eu quero dizer que o cumprimento da missão que Cristo deixou a nós nos ajuda também no desenvolvimento de nossa espiritualidade. Jesus diz para nós em Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Enquanto nos encontramos fazendo missões, fazendo essa tarefa que nos foi dada por Cristo, somos desafiados em todas as dimensões de nossa vida. E isso provoca o desenvolvimento também de nossa espiritualidade. Estes desafios apresentados, vamos dizer, a nós, enquanto fazemos missões, nos faz, ou provoca, vamos dizer assim, em nós, atitudes que nos levam a desenvolver a nossa espiritualidade. Por exemplo, você está fazendo missões no seu trabalho, está fazendo missões na sua escola, na faculdade, está fazendo missões na sua casa, na sua família, com seus familiares, você está fazendo missões. Você se vê como um servo de Deus que precisa evangelizar, que precisa de alguma forma alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Enquanto você está fazendo isso, você vai sendo desafiado por essas pessoas, porque você vai sendo colocado em situações que você precisa mostrar sua ética. Você precisa mostrar quem você verdadeiramente é, e a sua fé tem que ser exposta. A paciência, muitas vezes, vai ser cobrada de você. A integridade diante das coisas, a honestidade. Tudo, até no trânsito, né? A pessoa vai lá, né? Eu já não tenho no meu carro, né? Mas tem gente que vai lá e cola no carro, assim, aquele símbolo, né? Sou cristão, põe lá peixinho, sei lá o quê, Jesus ama todo mundo. Aí passa, sai buzinando para todo mundo, reclama, assim, não sei o quê. Você já deixou um mau testemunho, né? Então é melhor você não colocar nada lá, né? Mas aprenda. Em toda a nossa vida a gente está fazendo missões, nós estamos levando Cristo às pessoas. Como você está fazendo isso? Então, a missão, ela acaba nos desafiando e fazendo-nos desenvolver também a nossa espiritualidade nesse aspecto. Talvez você vai ter que até que orar mais, né? Vai falar, poxa, eu preciso orar mais por aquela pessoa, porque eu estou falando de Jesus, ela não está me ouvindo, eu preciso orar mais por essa área da minha vida, que eu estou vendo que eu estou falhando aqui, não estou sendo tão paciente, eu não estou tendo um domínio de mim mesmo. E assim você vai vendo nesses desafios suas próprias fraquezas para que você se desenvolva. Bom, eu quero concluir ressaltando que ser espiritual aos olhos de Deus não é simplesmente praticar obras pertencentes ao campo religioso. Uma pessoa espiritual é aquela que é parecida com Jesus, pois ele foi o ser humano perfeito, conectado com Deus e com todas as dimensões da vida humana. Por isso entendemos que não são atitudes religiosas, sejam elas do contexto pentecostal, neopentecostal, do nosso contexto que eles colocam como tradicional, que definem sua espiritualidade. Não são essas práticas, né? Mas sim um viver de maneira cristã, isto é, um viver como Cristo. Viver de maneira como você foi criado por Deus para viver. Se deixando ser guiado pelo Espírito Santo em sua vida prática. Com Deus, dentro deste mundo tenebroso em que nos encontramos. Viver hoje, aqui e agora, como Jesus viveu. A espiritualidade é isso. É uma relação profunda com Deus, onde a vida de Cristo se manifesta a partir de você. Não estereotipada, não caracterizada por atos religiosos. E nós vamos ver algumas coisas à noite, por isso eu quero desafiar você a vir realmente hoje à noite. E nós vamos ver como Cristo, então, nos ensina a viver uma vida espiritual, adulta, madura. Mas eu quero deixar claro, mais uma vez, para que depois não seja confundido. Orar, jejuar, orar em línguas, praticar jejum. Todas estas coisas, elas ajudam você no desenvolvimento de sua espiritualidade. Ajuda. Faz parte desse processo que você está caminhando. Mas a espiritualidade vai além disso.